Oi, então nós vamos começar a nossa leitura. O livro que eu escolhi o livro de Atos, o capítulo 2. Então eu vou estar lendo esse, depois se a Larissa, a Letícia e os meninos quiserem ler algum que eles escolheram, a gente grava também, senão... Então vamos lá. Atos 2. A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repetidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha e Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. O discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do céu, que do meu Espírito derramarei sobre a terra toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Nem usa mais essa mão. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e mantestes pelas mãos de injusto, a qual Deus ressuscitou e soltou as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixes a minha alma no Hades, nem permitas que o teu santo seja a corrupção. Fizeste-me conhecido
Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com tua face me enches de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido como juramento, que do futuro de seus lombos, segundo a carne, levaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição, Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, ou seja, na sepultura, nem sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunha. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Porque Davi, que subiu ao céu, mas ele próprio diz o Senhor ao meu Senhor, assentai-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por acabalos de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, confundiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então aqui eu li Atos 2, o capítulo todo. Aqui fala sobre o início da igreja, sobre depois da morte de Jesus, onde foi derramado o Espírito Santo sobre as pessoas, e era algo inédito, assim, algo que ninguém nunca tinha visto. E aquilo, as pessoas que vinham de todos os lugares do mundo, assim, elas achavam que aquelas pessoas estavam bêbadas. E aí o apóstolo fala que isso já era algo que já tinha sido comunicado, já que ia acontecer. Então ali as pessoas, elas iam vendo aquela glorificação do Espírito Santo, iam vendo aquelas coisas acontecendo, os sinais, e eles ficavam tipo perplexos, né? Então eles também queriam aquilo. E por causa disso foi juntado esse tanto de pessoas, e o evangelho se expandiu da forma que se expandiu no início da igreja primitiva. E quando se virá cruzar o povo de Israel para ouvir o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que isso é verdade? Eu sou muito velha, a minha mulher também. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me manda falar com você, para lhe dar esta boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo, e porque você não acreditou, você ficará mudo. Ele não poderá falar até o dia que seu filho nascer.
Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu Zacarias, não podia falar, então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os 3 dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel e sua esposa ficou grávida. Durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. O Senhor está com você. Ai, calma aí, gente, é importante também, não posso fazer nada. Porém, Maria, quando viu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho, e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem, será chamado de Filho de Deus Altíssimo, não Altíssimo, Deus. O Senhor vai fazer um rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos sacerdotes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado do Santo Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já... Oi gente, meu nome é Letícia, eu dele é filha, namorada, aliança. Agora eu vou começar, tá? De verdade. Onde que você vai ler? Bom, hoje... Tá, ele tá me oferecendo. Espera aí um segundo, galera. Calma. Qual que você vai ler? Eu vou ler Êxodo 14. Eu vou ler Êxodo 14, Êxodo 15, Êxodo 16 e vou ler também Provérbios. É isso, amor. É isso, tá. Ai, molhou a Bíblia. Os israelitas atravessam o mar vermelho. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hahirote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zephon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos, deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram, onde eles estavam acampados na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hahirote e do Baal-Zephon. Quando os israelitas viram o rei e seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor, e disseram a Moisés: será que não havia sepulturas? O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem andando ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas, e eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros.